Olá a todos vocês, estamos aqui para mais uma aula de Geografia. Eu sou a professora Ludmila Dutra. Vamos agora verificar o que estudaremos na nossa aula 43. Na aula 43, o objeto de conhecimento, Oriente Médio. Detalhamento, Oriente Médio, aspectos gerais. Vamos agora para o momento da nossa aula. Na nossa aula, estudaremos aspectos gerais sobre uma área que, às vezes, a gente acaba conhecendo ali por ser uma área que acaba gerando grandes conflitos. E essa área, gente, vai ser conhecida como Oriente Médio. Mas, além dos conflitos, a gente hoje em dia observa que esses lugares, esses países, eles estão se desenvolvendo muito e também vai estar chamando a atenção por conta das partes econômica e uma extração que chama muito a atenção do mundo inteiro, que vai ser a extração de petróleo. Então, isso, vai fazer com que essas áreas, gente, do Oriente Médio, acabe surgindo aí muitos conflitos e, consequentemente, também essa área, acaba se desenvolvendo bastante. Então, o Oriente Médio, gente, é uma região estratégica em termos econômicos e geopolíticos, visto que vai conectar a parte ali da Ásia, porque o Oriente Médio está no continente asiático, a Europa e também a África, esses três continentes que acabam aí, se desenvolvendo bastante com o passar dos anos, e essa região do Oriente Médio também vai ter a sua marca por estar próximo da Europa, próximo da África, tá certo, gente? Então, além disso, nesse território estão localizadas as maiores jazidas de petróleo do mundo, então realmente chama muito a atenção de muitos países. E a gente também vai verificar que essa região, gente, por ter essas grandes jazidas de petróleo, vai enriquecer monarcas e sheiks, tá? Que a gente acaba observando no desenvolvimento desses países e acabaram transformando, essas áreas que são consideradas áreas desérticas, gente. Vocês podem imaginar aquela vastidão de terra sendo considerado árido, desértico. Imaginem encontrarem petróleo em toda essa região, Então, isso vai fazer com que comece a surgir o quê? Cidades como centros de alto luxo. Então, hoje a gente observa esse desenvolvimento, tá? E no Oriente Médio, gente, além de te observar, ser caracterizado ali por conta dos desertos, por conta do petróleo, por conta do desenvolvimento que está ocorrendo, por ter essa grande quantidade de petróleo nessa região, vai fazer com que exista tensões e conflitos, tá? Como entre os israelitas, ligados aos judeus, e os árabes, no caso, os muçulmanos. Então, a posse das jazidas de petróleo, gente, e o controle do seu fluxo também, vão motivar aí esses enfrentamentos entre os países, tá? Então, vamos ter várias características que realmente, quando a gente fala de Oriente Médio, acaba chamando muito a atenção, tá? Então, a sua localização, onde que a gente pode localizar aí o Oriente Médio? Olha só, o Oriente Médio, é uma das principais áreas estratégicas do mundo por causa aí da sua localização, que vai ter o encontro da Ásia com a Europa e a África. Mas, além da sua localização, vai ser também uma área estratégica por conta da sua importância econômica. Essa região, gente, o subsolo dessa região concentra aí cerca de 50% das reservas mundiais de petróleo, tá? Um recurso natural que é muito utilizado entre os países. Então, essa região realmente chama muito atenção. E quase 30% das reservas de gás natural. A partir deste mapa, gente, a gente pode observar melhor, os países que compõem aí
a região do Oriente Médio, e aqui nós podemos identificar, no caso, a África, né? Também nessa região, a gente pode verificar nessa região a Europa e também a Ásia, né? Que já vai estar aí ligado ao Oriente Médio. E nós teremos importantes mares, o Mar Mediterrâneo, o Mar Vermelho, né? Então isso aqui tudo vai fazer com que desenvolva cada vez mais esses países, né? Antigamente se tinha um pensamento em relação ao Oriente Médio ao quê? Somente desertos, né? E hoje em dia não, já se pensa aí em áreas muito desenvolvidas, com destaque, com grandes construções, arranha-céus, né? Então, essa região também vai existir alguns países por conta de conflitos relacionados à religião, relacionados também, né, à parte que querem invadir para pegarem, extraírem o petróleo. Então, realmente, essa região acaba sendo marcada, né, por setores tanto de conflitos, de petróleo também, em relação ao seu clima desértico, ok, gente? Agora, a região ela é composta aí de 15 países, tá? E ocupa aí uma área de 6,8 milhões de quilômetros quadrados, no qual vai se concentrar uma população, gente, de aproximadamente 350 milhões de habitantes. Então, regiões como a Arábia Saudita, né, como o Iraque, como o Irã, Kuwait, Bahrein, Catar, Emirados Árabes Unidos, Iêmen, né? Tem a região da Palestina, de Israel, né? Pega ali a região da Jordânia, Líbano, né? Síria. Gente, essa região realmente acaba chamando muito atenção e existem países que realmente também acaba se desenvolvendo bastante, tendo grande destaque, como o Catar também. Então, essa região do Oriente Médio, né, ela acaba chamando muito a atenção em relação à parte, né, da quantidade de países. Então, aproximadamente 350 milhões de habitantes, né, vão estar aí nessa região. A maioria vai ser aí ligada aos árabes de religião muçulmana. Israel, gente, aí a população vai ser predominantemente judaica, que acaba aí sendo uma exceção, mas essa região, a maior parte vai ser habitada por árabes, por muçulmanos. A gente analisando, né, este mapa aí, a gente observando os países que fazem parte, né, localizando aí em relação à África, Europa e o continente asiático, a gente também vai verificar aí um outro mapa, né, que vai estar relacionado ao relevo, né, por conta do quê? Por conta aí da extração de petróleo que acaba ocorrendo. Olha só, né, vamos ter grandes áreas desérticas, né? Essas áreas mais amarelas, né? Que pegam um amarelo, um bege, são áreas, gente, que acaba se tornando, né? Tendo, na verdade, desertos. Deserto da Síria, né? Teremos aqui o deserto da Arábia, deserto de Cavir, deserto do Irã, né? Deserto de Lut. São várias realmente, gente, que pega desertos. Já essas regiões em verde, né, normalmente são áreas mais litorâneas, onde vai ter áreas de planície, tá? E as outras áreas vai estar ligado muito a áreas de planalto e também áreas desérticas, ok? Mas essa região, por conta da extração do petróleo, né, levando em consideração o relevo, né, a parte geológica do Oriente Médio, gente, essa região, ela acaba, né, sendo considerada bem antiga em relação aos estudos da geologia. Milhões e milhões de anos que, com o passar dos anos, né, desses milhões de anos, acabaram se tornando bastante desgastados, e com o passar dos milhões e milhões de anos, essa região, gente, também, né, acabou fazendo com que, com esses milhares de anos, começassem a surgir essas formações, e hoje a gente observa que a extração de petróleo vai ser um marco para tudo isso, né? Buscando áreas principalmente de escudos cristalinos, né, e dobramentos
modernos a gente quase não observa nessa região, mas os escudos cristalinos que são mais antigos, né, considerado na parte da geologia os mais antigos, e isso também acaba refletindo no relevo dessa região. Então, também iremos estudar sobre os aspectos físicos do Oriente Médio, né? Analisando que grandes áreas desérticas acabam surgindo nessa região, também áreas de planaltos, mas também áreas de planícies mais próximo ali, mais da parte litorânea. Então, relevo, gente, grande parte desse relevo, né, que vai estar aí no Oriente Médio, ele vai ser constituído de planaltos que acabam sendo circuncidados por montanhas, tá bom? Mas além disso, a gente vai verificar que as planícies, né, em relação ao relevo do Oriente Médio, vão estar situadas em geral entre a parte do litoral e também a parte ali dos conjuntos montanhosos. E nesse meio termo acaba surgindo quem? Áreas desérticas, e nessas áreas desérticas também que a gente observa muito essa extração de petróleo. Então, vocês podem imaginar que nesse decorrer dos anos, de 50 anos para cá, né, a gente observa que acabou tendo, né, essa grande extração de petróleo, onde essas cidades, esses países começaram realmente a se desenvolver, grandes construções, cidades sendo construídas no meio do deserto, com toda a estrutura que a gente pode imaginar e nem imaginar. Tá? Então, realmente acabou ajudando muito no desenvolvimento dessas áreas. Okay? Agora, a população vai estar ligada ao quê? Principalmente à parte de muçulmanos, à parte de árabes. Então, em relação ao seu modo de vida, vai ser totalmente diferente, né? Essa parte do Oriente Médio na maioria dos países, tá bom? Então, isso acaba marcando muito essa região também do Oriente Médio. E o relevo vai ser um dos principais fatores também para ocorrer esse desenvolvimento por conta, né, da parte da geologia também ser considerado um relevo bem antigo, né? Bem ali com milhões e milhões de anos, diferente de áreas de dobramentos modernos, que são áreas montanhosas, tá? Mas nessa parte de relevo acaba perdendo bastante, né? A parte dos dobramentos modernos acaba se desgastando bastante, e isso vai refletir, consequentemente, daqui a alguns milhões de anos, porque quando a gente estuda a geologia, quando a gente estuda relevo, a gente considera aí alguns milhões de anos, tá certo, gente? Mas além do relevo, uma outra área, né, que acaba ali fazendo com que a gente lembre muito do Oriente Médio, gente, vai ser a hidrografia, né? Onde a gente observa que no interior dessa região, principalmente ali entre os rios Tigre e Eufrates, vai localizar uma área, né, da planície da Mesopotâmia, ok? Onde também vai ter o quê? Grande valor histórico e cultural, tá? Então, realmente, é uma região que muitos países, né, muitas partes de população também acabam fazendo que seja importante, tá? Às vezes até se tornando sagrado. Porém, na região do Oriente Médio, por conta de grandes áreas desérticas, vamos ter aí algumas situações em relação à parte da hidrografia que acaba sendo escassa, tá? Então, esses aspectos físicos no Oriente Médio, como é que vai estar a situação hídrica do Oriente Médio? Olha só, o Oriente Médio, gente, vai enfrentar aí o maior estresse hídrico do planeta. Okay? Com o aumento do consumo, né, porque a população está aumentando por conta do desenvolvimento desses países e a expansão das áreas irrigadas. Então, a ONU, a Organização das Nações Unidas, gente, acaba prevendo aí que para os próximos anos, realmente o problema, essa situação hídrica do Oriente Médio acaba se agravando cada vez mais, e uma outra situação que acaba preocupando muito vai ser a contaminação dos aquíferos. Mas, além disso, o desperdício e o surgimento aí de disputas pelo uso da água em zonas fronteiriças nessa região também vai aumentar cada vez mais por conta da falta, realmente da escassez de água. Então, a situação hídrica no Oriente Médio ela acaba sendo ali
bastante delicada, tá bom? Mas além da parte da hidrografia, do relevo, também não podemos esquecer a parte do clima e vegetação do Oriente Médio, né? Em virtude ali de ocorrer o predomínio de clima desértico, né? Tanto que a parte dos climas, tanto desértico quanto semiárido, porque o que vai diferenciar? Áreas desérticas, a quantidade de chuvas é realmente quase escassa. Já no semiárido vai existir um período ali do ano, né? Normalmente ali um mês, normalmente chove, porém depois só sol. Tá? Então os desertos eles vão realmente marcar presença no Oriente Médio na maioria das paisagens, né? Com vegetação desértica. Tá? Tendo então o clima desértico e semiárido, a vegetação vai estar ali adaptada a ter pouca água. Então é aí nesse momento que acabam surgindo plantas xerófitas, né? Muitos cactos também, e nessas áreas a gente vai ver que também vamos ter oásis, tá? Então, isso tudo vai estar relacionado ao clima e à vegetação do Oriente Médio. Gente, deserto. Quente, né? No caso, a gente está estudando sobre desertos em áreas bem quentes, com clima semiárido, tá? Com clima desértico também, tendo muito calor durante o dia. Porém, quando vai baixando o sol, né? Normalmente ocorre o surgimento de áreas de areia, tá? Com esses desertos, com as dunas que acabam surgindo. Normalmente vai ser diferente, né, de uma área em que vai ter uma vegetação, né, que são áreas também que a coloração da areia, ela acaba sendo mais clara em relação a áreas que existem construções, então o albedo também vai refletir nisso, porque quando começa a chegar à noite, essas áreas desérticas, elas acabam se tornando um pouco mais frias, né? Quando chega ali a 50 graus durante o dia, à noite, realmente tende a baixar bastante a temperatura. Então, a gente também tem que verificar em relação à amplitude térmica do Oriente Médio. Olha só, a grande amplitude térmica, porque realmente é dos 50 graus a 10 graus Celsius, né, nessa região. Então, vai ter essa grande amplitude térmica que ela vai ser característica dessa região, tá, por conta dessas áreas desérticas, e o que levou a população, né, a se concentrar em cidades, né, como Damasco, na Síria, tá, em Riad, na Arábia Saudita, porque também são áreas que começaram a se desenvolver bastante, vai ter bastante construção, então as pessoas elas começam a ir para essas áreas, e também são áreas que a gente observa, né, que vai estar próximo à parte de rios também, onde normalmente também se encontra aquíferos, de maneira mais escassa, porém existe. E também acaba surgindo o quê? Os oásis, né? No deserto, principalmente aí nas áreas dos Emirados Árabes Unidos. Então, por isso também que a gente observa que hoje em dia, né, os sheiks que comandam, que são donos dessas áreas aí com grande quantidade de petróleo, eles realmente acabam construindo uma cidade ali imensa, né, já com rios, realmente tendo toda essa situação do Oriente Médio para melhorar a vida da população, tá? Realmente nas áreas desérticas ali que acabam surgindo. Então, gente, nessas localidades vai ter o quê? A presença de oásis, tá bom? Então, tudo isso também realmente acaba caracterizando esses aspectos da parte natural, né? Tanto a parte do relevo, de clima, vegetação e a hidrografia, tá? Então, realmente, quando a gente estuda essa situação do Oriente Médio, né? Vendo todas essas características, desenvolvimentos que acabam ocorrendo, né? A gente também não pode esquecer da importância do petróleo, tá? Então, o petróleo, gente, ainda é a principal fonte de energia no mundo, além de servir ali como fonte energética para usinas termoelétricas, né? Na maioria dos países eles usam ainda muito as usinas termoelétricas e também de matéria-prima para as indústrias, tanto na parte da petroquímica, né? A de plástico e de outros derivados. Então, é dele que são obtidos o quê? Combustíveis, como querosene, a gasolina e também o óleo diesel. E aí nessa imagem vocês podem ver um campo de petróleo aí da indústria petrolífera, tá? Aí na área de
Omã, ok? Então, a gente observa a importância realmente da extração do petróleo nessa região do Oriente Médio, que acaba se desenvolvendo cada vez mais, tá certo, gente? Agora, a região, gente, ela concentra aí as maiores reservas petrolíferas do mundo, tá? E também vai ser a principal exportadora desse produto. A Organização dos Países Exportadores de Petróleo, gente, a OPEP, vai reunir esses estados responsáveis pela extração e também pelo refino do produto. E eles acabam exercendo grande influência, né, sobre essa oferta e também, gente, o preço do petróleo, né, aí no mercado internacional. Então, realmente, esses países, eles acabam chamando muito atenção por conta dessa extração, por conta da venda do produto. Então, as alianças, né, e as mudanças envolvendo aí os países do Oriente Médio, elas estão sendo acompanhadas de perto pelas potências mundiais, porque também esses países estão se tornando potências mundiais, tá? Uma vez que alterações políticas nessa região podem, né, ter muito reflexo em relação aos países, tá? Então, tudo isso vai relacionar, né, esse desenvolvimento que acaba realmente ocorrendo nessa região. E como é que está a produção de petróleo no Oriente Médio? Olha só, através dessa tabela a gente pode observar os países, né, que acabam aí tendo grande destaque. Um deles vai ser o quê? Arábia Saudita, gente. Olha só a quantidade de barril, 10 milhões, né? Então, a gente observa a parte do Iraque, né, que já vai ser o segundo, seguido do Irã, né? Emirados Árabes Unidos, Kuwait, Catar, Omã. Então, vocês podem observar esses países tendo grande destaque. A Arábia Saudita vai ser a maior em quantidade. Então, olha só, né? A produção de petróleo no Oriente Médio no ano de 2020, né? Esses países terão um grande destaque. O primeiro deles vai ser a Arábia Saudita, seguido do Iraque, do Irã, dos Emirados Árabes Unidos, Kuwait, Catar e Omã. Então, quando a gente observa alguns países como os Estados Unidos, né, pegando ali o Iraque, o Irã, né, qual seria realmente o interesse, né, dessas grandes potências mundiais também nessa região? Então, são situações que coloca a gente também para refletir. Mas não para aí não. Outros países também vão ter destaque, estão se desenvolvendo cada vez mais, países que às vezes nem escutava falar, né? Olha só o Iêmen também, que acaba tendo um destaque nessa extração de petróleo, na produção de barris por dia. Turquia, Bahrein, Síria, Israel, Jordânia. Agora, 2 países, né, por situações ali, principalmente pegando a parte da política, a gente acaba observando que não vai ter, né? Líbano e Afeganistão, tá? Que são situações aí que acabam, né, áreas de muitos conflitos, né? Então, realmente vão existir áreas, né, como Líbano, Afeganistão, a Jordânia, que acaba diminuindo bastante, né? Então, são áreas realmente que a produção, às vezes, pode existir, mas não existem dados ou realmente ainda não ocorre. Porque mesmo tendo, né, sabendo que existem áreas nessas regiões que pode ocorrer essa extração, esses países estão aí normalmente, infelizmente, em conflitos, tá? Neste mapa, aí a gente pode observar melhor, né, essa extração aí com essa produção de petróleo no Oriente Médio, com destaque para quem? Olha só aqui, a Arábia Saudita, né? Mas a parte do Iraque, Irã, né? Kuwait, Emirados Árabes Unidos, Iêmen, Omã, Bahrein, Turquia, né? Acabam chamando muito atenção aí por sua extração de petróleo, tá bom, gente? Então, aí a gente observa, né, a importância dessa produção aí de petróleo no Oriente Médio. Então, alguns países, né, gente, do Oriente Médio, como os Emirados Árabes Unidos, Bahrein,
Catar, Arábia Saudita também, né? Kuwait, Israel, né? Tem renda per capita elevada, tá? Às vezes a gente imagina, tá lá no meio do deserto, esses países não são nem desenvolvidos. Vocês estão observando através das imagens aqui, né? Realmente o desenvolvimento que está ocorrendo nesses países, tá? Então, vai ter uma renda per capita elevada, porém, vai apresentar ainda desigualdades e injustiças sociais, tá? Então, a gente observa que vai ter áreas, né, que ainda está ocorrendo esse processo de desenvolvimento, tá? Então, em todos eles, gente, há o uso interno, né, de força de trabalho de estrangeiros também, que acabam ganhando ali salários baixos, né, e não tem ali muitos direitos, né? Como cidadãos. Por exemplo, em Israel vai se empregar uma mão de obra palestina. Vocês podem imaginar, né? A área ali dos Emirados Árabes Unidos, tá? No caso ali da Arábia Saudita e no Kuwait. Então, realmente são situações que se utiliza uma mão de obra, porém, às vezes, essa mão de obra ela não é qualificada, ou até mesmo a quantidade de pessoas que acabam trabalhando ali de forma irregular. Então, são situações realmente que ainda está ocorrendo esse processo de desenvolvimento, né? Essas áreas também vai pegar muito a mão de obra de indianos, né? A paquistanesa, a área da Palestina e até mesmo a egípcia, né? Que fica no continente africano, e entre outras nacionalidades ali ao redor que realmente chama a atenção. Essas pessoas querem trabalhar, né? Principalmente nessa extração de petróleo, com uma perspectiva de melhorar a qualidade de vida com o passar dos anos. Espera-se, né, que esses países acabe ocorrendo ali a diminuição desses conflitos, tá? E uma melhoria cada vez mais no desenvolvimento aí da qualidade de vida da população, tá bom? Mas com essa extração do petróleo, uma outra preocupação, né, com os conflitos que acabam surgindo, um outro conflito que pode ocorrer vai ser a escassez de água no Oriente Médio. Olha só, o Oriente Médio, gente, é a região do globo mais pobre em água, que vai dispor aí de menos de 1% da água potável disponível no planeta, gente. Olha só, enquanto eles têm grande quantidade de petróleo, a água vai ocorrer essa escassez. Então, a carência desse recurso natural, gente, que é essencial para a nossa vida, né, realmente para a sobrevivência humana, torna essa região bastante vulnerável. Então, por isso que existem países, né, que estão se desenvolvendo bastante, como a área ali da Arábia Saudita, dos Emirados Árabes Unidos, mesmo estando nessas regiões desérticas, eles começam a construir essas cidades, né, se tornando marco ali pelas suas infraestruturas que acabam surgindo, porém, né, vai ter problemas futuros. Mas os sheiks já estão vendo também a parte da tecnologia para reverter ali a situação da água, né, vinda do oceano, porém, às vezes ali acaba não sendo 100% uma água mineral, né, diferente de uma água potável. A água mineral ali vai ser a mais adequada para a gente tomar, enquanto uma água potável ali onde acaba reduzindo um pouco mais situações em que pode ser utilizado para lavar roupa, né? Situações que a gente pode utilizar no nosso dia a dia, porém para tomar acaba sendo inviável, tá certo, gente? Então, essas são as características do Oriente Médio, essa região que é riquíssima em relação aí a esse petróleo que acaba sendo extraído, as cidades, né, que estão se desenvolvendo cada vez mais, mesmo com uma estrutura muito ligada à parte dos muçulmanos, porém são áreas realmente que estão buscando se desenvolver cada vez mais e quem sabe daqui a alguns anos a gente possa ver outros estudos relacionados a essa região com um desenvolvimento mais adequado, né? Lembrando que a parte cultural deles acaba sendo totalmente diferente de países ocidentais, tá certo, gente? E assim a gente finaliza esse momento da nossa aula.